Hoje, eu gostaria de conversar um pouquinho com você sobre o tema Os padrões de Deus para abençoar a sua vida. Antes, eu tenho feito muito isso, eu quero fazer hoje também, eu gosto muito da dica. Falam se conselho fosse bom, vendiam, né? Mas eu vou dar de graça mesmo. Eu quero dar mais uma dica para você. Tenho falado sobre a palavra de Deus, como você lê, como você entender ela. E eu queria te levar a pensar hoje que Deus, Ele não faz nada por acaso, tá? Então assim, se você tiver um dicionário interior, risca a palavra acaso, tá? Não serve, pra gente não serve, para outros parentes não. Tudo que Deus faz tem um propósito e um propósito extremo, um propósito muito bem definido, que foi definido antes da existência do mundo. Eu queria mostrar para você uma coisa que Ele está fazendo na nossa igreja, para você ver o propósito dEle. Como ele trabalha de uma forma fantástica, de uma forma complexa. Ele trabalha no microcosmo que nós somos e no macrocosmo da nossa vida também. A gente tem costume de olhar só para o microcosmo da nossa vida. O que é o microcosmo? É a palavra de hoje. Então, como que essa palavra de hoje ela tem sinergia com a minha vida? O que eu vou fazer a partir dessa palavra? Isso já é algo maravilhoso. Mas Deus trabalha também no nível um pouco maior. Alguém lembra aqui das 4 ministrações passadas que nós tivemos? Dos temas. A gente teve uma ministração, destruindo prisões. Você estava aqui? A gente falou sobre destruir prisões, quebrar cadeias, as fortalezas interiores. Depois nós tivemos uma ministração, tudo vai dar certo. Você estava aqui no Tudo Vai Dar Certo? Depois nós tivemos uma ministração, Deus de Detalhes. Você lembra Deus de Detalhes? E a gente teve a última ministração, Até Quando Deus? Perceba como Deus ele é um baita do engenheiro e ele trabalha numa construção sempre com propósito, com um sentido real. Ele falou para você destruir as prisões da sua vida. Por quê? Porque o que o mundo colocou e construiu na gente não serve para ele construir o novo. Ele fez isso. Depois que ele pediu para você limpar o terreno, ele veio falar para você que tudo vai dar certo. Você estava lá com o terreno do seu coração limpo, não tinha nada. Ele falou, tudo vai dar certo. Confie em mim. Então ele começou a fortalecer o seu coração para a nova construção que ele ia fazer. Depois ele veio para você e falou que ele é um Deus de detalhes. E falou assim, olha, o controle total dessa obra no seu coração está nas minhas mãos. Olha só que coisa linda. Ele foi fortalecendo o nosso coração. E aí na semana passada ele visitou a gente falando para a gente até quando. E nesse até quando, eu não sei se você lembra o objetivo central da palavra, mas no Salmo número 13, não foi a situação que mudou. Quem foi? Você falou isso no PG? Comentários no PG? Que quem mudou foi o Davi que mudou? E ele falou assim, olha, confie em mim, tudo vai dar certo. Eu sou um Deus de detalhe que controla a sua vida. E agora, vamos começar a mudança? Na onde? Na circunstância? Fora? Não, dentro de você. Eu acho lindo isso que Deus faz, porque Ele sempre nos propõe a construir de maneira certa. Como um grande construtor, Ele nunca faz o telhado antes de fazer a fundação, nunca faz o acabamento antes de fazer a estrutura, não. Ele coloca um bloquinho de cada vez. E a gente tem que estar aberto para isso. Se a gente viver menos a distração do mundo e mais Deus, você vai descobrir Deus. E eu fico mergulhado na palavra de Deus, na oração, tentando entender qual que é o propósito dele para a minha vida, o que ele está construindo em mim a partir das ministrações, a partir dos versículos que eu leio, a partir das orações que eu faço. Você viveu o reino, tá? Então olha que lindo. Ele vem construindo. E ele quer colocar mais um tijolinho hoje na sua obra. E o tijolinho que ele quer colocar para você é: quais são os meus padrões para abençoar a sua vida? Porque Deus sempre está querendo abençoar a nossa vida, gente. Sempre está querendo, não importa se você errou, se você... Não importa, Ele está sempre querendo abençoar a sua vida. E nessa construção de ministrações que Ele vem fazendo, Ele quer te ajudar a desenvolver os padrões dEle. Por quê? Você conhecer e implantar na sua vida os padrões dEle. Para que essa construção, ela continue. O problema de nós cristãos é que a gente começa a construir algo de Deus dentro da gente e a gente larga essa construção pela metade. Você já foi em locais em obras, em condomínios, onde tem obra pela metade? Que o cara não teve dinheiro para acabar e está aquela obra pela metade? É feio, né, gente? É ruim isso. Começou a construir e deixou. Não.
Deus ele vai sempre no mover, construindo algo na gente. E a gente tem que dar lugar, tem que estar atento a essa construção para que Ele nos dê a oportunidade de viver essa construção de uma forma completa, acabar a nossa casa. Tudo acabadinho, tudo bonitinho. E para isso, a gente não tem outra saída, a não ser implantar em nossas vidas os padrões dele. Tá? Deus a ninguém pune. Deus não cobra nada. Deus não é um Deus mau. Deus não é um juiz que fica esperando você na esquina para te cobrar, para te lançar no rosto o que você fez de errado. Deus é um Deus sempre bom, sempre de amor. Isso é fundamental a gente entender. Mas esse Deus de amor, e quem ama vai entender isso, tem padrões. Quem ama tem que ter padrões. Porque se eu não tiver um padrão, o meu amor não é verdadeiro, nem pelo meu filho. Se eu digo que eu amo meu filho, e eu não estabeleço um padrão na vida dele, para ele viver conforme esse padrão, e quando ele sai fora desse padrão, eu não o abençoo, eu não sou condescendente com ele, isso é amor. Porque se o próprio meu filho, o Felipe, que hoje está com virose, o Felipe, se eu estabeleço um padrão para ele, ou não estabeleço, eu não o amo, mas se eu estabeleço, e ele quebra esse padrão, e eu não disciplino ele, o que eu estou sendo é condescendente com ele. Eu estou preparando um perdedor para o futuro. Se você não disciplina o seu filho agora, deixa ele fazer o que ele quiser, é condescendente com ele, você está preparando um perdedor, um fracassado, um derrotado para o futuro. Porque amor que é amor, disciplina. Amor que é amor, ele recebe, ele ama, ele não cobra, mas ele estabelece padrões. Vamos dar um exemplo, e a gente pode dar N exemplo. Por exemplo, você está morrendo de sede. Você está morrendo de sede. Lá fora está caindo do céu água potável. Mas uma tempestade de água potável. Aí eu escolho ficar aqui dentro. Eu estou morrendo de sede. Mas eu escolhi ficar aqui dentro. Qual que é a minha punição? Continuar com sede. Existe um padrão, está lá fora. Eu tenho que sair, eu tenho que beber água lá fora. É isso que eu quero trazer para vocês hoje. Que o nosso Deus, ele construiu alguns padrões, e esses padrões, eles dão de frente, eles confrontam os padrões do mundo. Os padrões do sistema do mundo. E de repente, como eu já fui aculturado com o mundo, eu fico vivendo no padrão do mundo, e eu esqueço que o meu Deus, ele tem um padrão para cada área da minha vida, para cada passo que eu vou dar, para ele construir a minha história. Se eu fico amarrado com o padrão do mundo, inevitavelmente eu não tenho construção de Deus. Eu passo 20 anos dentro de uma igreja com o mesmo problema. Todo mundo passa de frente com a minha casa espiritual e fala assim, ó, tá lá uma casa inacabada. Cara, é 20 anos sofrendo com ansiedade. É 20 anos sofrendo com luta, com ira. É 20 anos desconfiando que Deus ele não vai me acudir. Meu Deus, acabou o mundo. Nunca chego ao padrão de Deus. Nunca entendo aquilo que Ele tem verdadeiramente para mim. Deus não trabalha no nível emocional, nem comportamental. Ele trabalha no nível mais profundo da sua vida. E no nível mais profundo da sua vida está o estabelecimento de padrões. Isso é fundamental para o nosso Deus. O nosso Deus é imutável. Ele está sempre criando novo. Por exemplo, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas no nosso planeta e nenhuma é igual à outra. Certo? Deus está criando novo. Mas qual que é o padrão para criar a pessoa? Para nascer a pessoa? Semente do homem, semente da mulher, nasce uma pessoa. Alguém nasceu aqui no mundo fora desses padrão? Por quê? Porque esse é o padrão de Deus. Então, gente, o nosso desafio, se a gente se distraísse menos com o mundo, seria mergulhar na palavra de Deus e descobrir esses padrões. E uma vez que eu descobri, uma vez que o Espírito Santo ilumina o padrão de Deus, fala, cara, é isso que eu vou viver. Faça sol e faça chuva. Porque em cima disso, tem uma promessa atrelada para a minha vida. E vai ter cura. E vai ter restituição. Porque os padrões de Deus não mudam. Ele é imutável. A gente tem que ter isso muito fortalecido no nosso coração. Isso faz você parar de viver numa montanha russa de emoções.
Todo dia, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal, hoje eu estou bem, hoje eu estou mal. Não vive no padrão de Deus. Quem vive, quem tem claramente qual que é os padrões de Deus para a sua vida, diante do problema, eu não olho para o problema. Qual que é o padrão de Deus aqui para esse problema aqui? Deixa eu ver. Tá. Fica tranquilo aí que eu creio nisso aqui. Está escrito assim, assim, assim. O próprio Jesus sabia disso. Quando o diabo vem lá no deserto falar com ele, o que ele faz? Sabe o que ele faz? Ele só coloca para fora padrão. Porque está escrito, nem só de pão viverá o homem. Padrão. Você percebe? O próprio Jesus usando isso, e nós precisamos usar isso. A gente precisa usar tanto isso, até que a nossa vida seja estabilizada por um Deus que sempre é amor nas nossas vidas. Não é a situação que controla a sua vida, é o propósito que Deus tem para você. É o propósito, e todo propósito tem padrão, tem processo bem definido. E processo e padrão que não precisa melhorar, porque o nosso Deus é imutável. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Deuteronômio, no capítulo 30. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, capítulo 30. No PG, você vai ler do versículo 11 até o versículo 20, para você entender o contexto. Hoje, eu vou ler só o versículo 19, tá? Deuteronômio, capítulo 30 e o versículo 19, tá? No PG você lê, do 11 ao 20. Todo mundo achou? Deuteronômio 30 e o 19? Está escrito assim: Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Aqui, Deus está justamente estabelecendo duas coisas para a gente. Primeiro, você tem livre arbítrio. Ele está fortalecendo isso. Você tem livre arbítrio. Tá? Nada é determinado de uma forma que você não possa escolher. Você não é um marionete na sua vida. Você pode se deixar ser um marionete, mas você não é. Ele construiu alguém para ser um protagonista da sua história. E protagonista, inevitavelmente, tem que ter livre-arbítrio para escolher. Então, você tem escolha. E aí ele vai falar assim, olha, escolhe os meus padrões. Segunda coisa, escolhe os meus padrões para quê? Para que você viva. Olha que interessante, você e a sua descendência. Porque nenhuma promessa, gente, nenhuma bênção, nada que Deus cria na sua vida é só para você. Deus não é um Deus individualista. Fato é que é Pai, Filho e Espírito Santo. Não é um individualista. Tudo que Ele lança sobre a sua vida está atrelado a você, às pessoas que estão ao seu lado e à tua descendência. Por isso que é muito importante, porque os passos que eu dou hoje vai influenciar na minha vida e na vida da minha descendência. Existem coisas que eu estou construindo hoje que vão ecoar na vida dos meus filhos e dos meus netos. Você entende isso? Porque Deus é um Deus de descendência. Ele tem essa responsabilidade conosco. Então ele tem duas coisas. A primeira, a nossa escolha. Segundo, escolha então os meus padrões. Escolha a vida para que você viva, você e seus descendentes vivam muitos anos. A gente pode criar N situações aqui como exemplo. Mas em todas as situações da vida sempre irão existir dois caminhos. Pelo menos dois caminhos. Sempre vai existir dois caminhos. Se você levanta da cama, não levanta. Se você vai trabalhar, não vai. Sempre a gente vai ter que escolher alguma coisa. Essa escolha que a gente faz diariamente, essas decisões que a gente toma diariamente, Deus está convidando a gente para tomar uma escolha, para tomar uma decisão que vai em direção às suas prioridades, que vai em direção aos seus padrões. Por quê? Porque dentro dos padrões dele, alinhado com o seu padrão, o céu pode se mover e a gente pode ser abençoado. Fora do seu padrão, não há como, por mais que ele nos ame, porque o padrão dele está acontecendo aqui. Se eu estou fora do padrão dele, inevitavelmente eu não alcanço essa bênção. E aí a minha vida fica uma vida cristã cansativa,
religiosa e cansativa. Por quê? Porque eu estou na igreja, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus, porque eu estou tentando viver uma vida legítima como cristão, mas se eu não adoto os padrões dele para a minha vida, inevitavelmente as bênçãos não chegam. Não porque ele é mau, porque eu estou fora dos padrões dele. E quando as bênçãos, os milagres não chegam na nossa vida, o que acontece com esse ser que é, como o Luciano falou, um vapor que hoje existe e amanhã já foi embora? Que tem as suas limitações, sim. A gente cansa. E o que tem de gente cansado dentro das igrejas é incrível. Cansado. Cansado com as lutas, cansado de Deus não falar com ele, cansado dos problemas que sempre se avolumam, cansado de situações que não mudam, mas por que não mudam? Não mudam porque naquela situação onde eu preciso da mudança, talvez eu não esteja entendendo qual que é o padrão de Deus para abençoar a minha vida. Porque uma vez que eu entendo esse padrão de Deus e eu entro debaixo desse padrão de Deus, é uma questão de tempo, é uma questão do kairós dele, do tempo de Deus se manifestar na minha vida. Porque eu estou lá. Só que tem um problema com os padrões de Deus. Pelo menos 3 problemas. Primeiro problema, todo padrão de Deus, ele confronta o padrão do mundo na gente. Ele confronta o padrão. Porque Deus é um Deus que ele não trabalha onde existe o orgulho. O orgulho é o quê? O orgulho são os padrões do mundo que eu estabeleci na minha vida. Que eu acredito que é assim. Que tem de ser dessa forma. Então, quando eu estabeleço esses padrões, eu permito que o mundo estabeleça esses padrões dentro de mim. E aí eu vou conhecer os padrões de Deus, ele confronta, um confronta contra o outro. E nesse confronto, se eu não tenho a humildade necessária para entender que eu tenho que abrir mão de algumas coisas dentro de mim, que eu tenho que abrir mão de coisas que eu fiz até hoje, da forma como eu fiz, da forma como eu pensei, da forma como eu me comporto, se eu não quebro esse ciclo vicioso do padrão do mundo em mim, para mim começar a viver os padrões que Deus tem para abençoar a minha vida, eu posso ficar dentro da igreja 24 horas por dia, porque se esse padrão não for quebrado, a bênção de Deus não cai sobre a minha vida. Mas, inevitavelmente, a primeira coisa que acontece na nossa vida, quando a gente entra de frente com o padrão de Deus, é o confronto. E nesse confronto, a gente começa, então, você vai perceber, eu vou lançar alguns padrões aqui, você vai perceber o que vai acontecer agora com você. A gente começa a lançar autojustificativa. Mas não é bem assim, né? Não é bem assim. As autojustificativas. Quando o padrão de Deus ele vem e confronta a minha vida, o meu coração parece que se endurece. Eu falo assim, não, o que é isso? Não é bem assim, não. Então o meu coração se endurece, eu começo a lançar justificativas, eu começo a lançar desculpa para tudo. Por que eu não faço? Por que eu deixei de fazer? Ou por que eu faço? Então, quando eu tenho muita desculpa, muita autojustificativa, um coração duro, eu fico meio cético em relação àquilo que a Bíblia fala. Esse é o padrão do mundo, entrando em confronto com o padrão que vem de Deus. É inevitável. Todos nós experimentamos isso, tá? Quando isso acontece, aí que precisa da humildade para as nossas vidas. Porque Deus ele fala em Tiago que ele dá graça para quem? Para o humilde. Sabe o que é dar graça para o humilde? Dar graça para o humilde é pegar ele e colocar ele debaixo da bênção, da graça, aonde está caindo aquilo que ele precisa para a vida dele. Esse transporte quem faz é Deus. Ele dá graça para o humilde. Como que eu faço isso? Quando eu coloco na minha vida os padrões dele. Eu quebro o ciclo vicioso do orgulho em mim. E aí ele faz esse transporte para mim. Ele faz o transporte. Mas quem quebra o padrão que está estabelecido na minha vida para me abraçar o padrão de Deus, sou eu. Eu faço essa escolha. Uma vez que eu faço essa escolha, você pode ler aqui, o capítulo 30 de Deuteronômio, você vai entender. Uma vez que eu faço essa escolha, eu sou transportado com suporte, com ânimo, com fortalecimento, com vida, para onde Deus quer que eu esteja. Ele começa a dominar a minha história, a controlar verdadeiramente a minha história. E tudo na minha história passa, então, a ter vida. Então ele vai confrontar. O padrão de Deus sempre confronta os padrões do mundo em nós. Segunda coisa, os padrões de Deus, eles sempre exigem uma mudança. Sempre.
Nunca o padrão de Deus vai chegar no seu coração e aí você vai ter confrontado o seu padrão, ou o padrão que o mundo colocou na gente durante tanto tempo, e não vai ser necessário que uma mudança aconteça. Sempre vai ser necessário que uma mudança aconteça, sempre. E uma das coisas mais difíceis da vida é um ser humano mudar. É difícil a gente mudar. A gente não quer mudar. A gente acha que a forma como eu trouxe a minha vida até aqui, poxa, mas eu vivi 70 anos da minha vida assim. Agora mudar? Aí tem aquele que não muda, que se transforma em alguém inflexível. Só que não percebe que durante a vida inteira, a vida no planeta é uma constante mudança. Nenhum dia é igual ao outro. A mudança está acontecendo sempre. A única coisa que a Bíblia está falando para a gente é nos convidando a ser parte dessa mudança que está acontecendo na nossa vida. Independente das outras coisas. Está acontecendo na nossa vida uma mudança. Então, quando a gente tem essa visão de que necessariamente, em algum momento, eu vou ter que mudar, os padrões de Deus encontram lugar no nosso coração. Encontrou lugar no nosso coração, nós somos transportados para a graça, porque Ele dá graça aos humildes, aqueles que estão em fase de mudança. Aqueles que entenderam que não tem idade, que não tem questão profissional, que não tem capacitação, não tem nada. Nós sempre estamos em um caminho de mudança. Sempre precisa mudar alguma coisa. Esse coração que aceita a mudança de Deus é aquele que ele chama de coração ensinável. É um coração que sempre vai ter algo para acrescentar na sua vida. Sempre vai ter algo novo de Deus. Sempre vai ter o melhor de Deus para a sua vida. Por quê? Porque ele aceita a mudança que o padrão de Deus está propondo para ele. Porque sempre ele vai propor uma mudança para a gente. E em terceiro lugar, o padrão de Deus, ele confronta nos nossos corações a nossa falta de fé. Por quê? Deus, ele só anda, ele só se manifesta, ele só age através da fé. Não é através de outra coisa, é fé. É necessário fé para a gente crer que existe um Deus, que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus ele se manifesta através da fé. E o mundo ele está construído justamente para matar a nossa fé. E como que Ele faz isso? Ele faz isso mostrando para a gente as situações adversas da nossa vida como a única realidade possível. Então eu tenho um problema. Aquele problema, eu crio um cenário destrutivo na minha vida. O que o diabo faz? O que o mundo faz? Ele coloca aquele cenário destruidor como o único cenário possível. Na minha visão. Ele coloca isso dentro da minha visão, dentro da minha mente. E quando eu penso nesse cenário destruidor, eu penso no meu problema e anexo a esse cenário destruidor, eu estou vivendo por vista e não pela fé. Ele conseguiu justamente aquilo que ele queria. Mas Deus não. Ele sempre vai trabalhar pelo caminho da fé. Sempre pelo caminho da fé. Por isso, os padrões de Deus sempre vão nos convidar a ter fé. Nunca é um padrão que você vai abraçar ele e de uma hora para outra, como mágica, as coisas vão ser resolvidas. Não. Vai ter um caminho de fé, aonde a fé vai ser estruturada dentro do seu coração. Tudo que é em relação ao mundo espiritual benigno é através da fé que a gente consegue. É através da fé que a gente anda. É através da fé que a gente derruba muralhas. É através da fé que a gente cresce. É através da fé que a gente muda a nossa vida. É através da fé que a gente está dentro de uma família que está tudo destruído e a gente continua crendo que Deus vai colocar tudo de pé. É através da fé. E esses padrões de Deus sempre vão trazer essa necessidade para a gente de usar a fé. Os padrões de Deus vão olhar para você e falar assim, usa mais a sua fé. Você vai ler na palavra de Deus e fala, puxa vida, mas como que eu vivo isso? Como você vive isso? Na sua fé. Vive isso crendo que independente daquilo que está acontecendo, isso aqui vai se manifestar na sua vida. É o que nós temos aprendido aqui. Então, 3 coisas, queridos, que você tem que ter muito bem definido no seu coração para você entender, para você refletir se hoje, nessa situação que você está vivendo, você está vivendo mais dos padrões do mundo ou mais dos padrões de Deus na sua vida. Porque Ele tem que confrontar o orgulho em nós,
ele tem que exigir algum tipo de mudança e ele tem que andar pela nossa fé. Esse é o padrão de Deus. Você quer ver como isso é verdadeiro? Eu coloquei aqui alguns padrões de Deus para a nossa vida. Eu queria compartilhar com você para que você tenha essa experiência. Veja o que acontece. A primeira coisa, ele confronta aos nossos padrões do mundo. Qual que é o padrão de Deus para prosperar nossas vidas? Deus quer prosperar. Materialmente estou falando, tá? Financeiramente. Qual que é o padrão dele? Vamos lá? Malaquias, capítulo 3, verso 10. Se você tiver fácil a Bíblia aí, abra aí. Esse aqui é o padrão de prosperidade. Ele vai prosperar a sua vida com base nesse padrão. Só quem vive debaixo desse padrão é que tem prosperidade de Deus. Porque é uma promessa dele. Malaquias 3:10. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, ordenam que tragam todos os seus dízimos aos depósitos do templo, para que haja bastante comida na minha casa. Ponham-me à prova e verão que eu abrirei as janelas do céu e farei cair sobre vocês as mais ricas bênçãos. Esse é o padrão de Deus para abençoar a nossa vida financeira. Quando eu olho de encontro com esse padrão e vem na minha mente, não, que esse negócio de trazer dízimo para a casa de Deus, não. Trazer aqui, eu já ouvi tanto falar que pastor é ladrão. Vou trazer, eu estou com uma necessidade na minha casa, eu vou trazer os dízimos aqui para casa. Não vou fazer isso não. Eu vou pagar minhas contas. Eu vou resolver minha vida. Eu já estou ganhando pouco, eu vou tirar 10% para dar para Deus? Não vou fazer isso. E o que é isso? O que essas coisas se manifestam dentro da gente? Esse negócio de, eu não vou ter dinheiro para pagar, eu não vou conseguir, que eu vou colocar lá, eu vou saber o que eles estão fazendo com o dinheiro, é tanta coisa errada que a gente vê. Essas coisas. Faz o seguinte, pega esse pensamento e pega uma linha e vai lá no começo. Quem foi que colocou esse pensamento em você? Esses que contrapõem aos padrões de Deus. Você vai descobrir que foi o mundo que colocou. Foi o mundo que falou que pastor é ladrão. Foi o mundo que falou que você pode ajudar. Se eu ajudar o Grendac, meu dízimo está resolvido. Não, querido, não está. Foi o mundo que falou assim que não. Se eu já estou com uma dívida. Se eu tirar 10%, o poço vai ficar mais fundo ainda. Sabe quem está falando isso para você? Perceba, pega a linha, vai no começo lá. É um padrão que o mundo colocou dentro da gente. E com isso, eu abro mão, conscientemente, eu abro mão da bênção de Deus financeira sobre a minha vida. A bênção financeira de Deus sobre a sua vida, querido, não é só quando o dinheiro entra na sua conta, mas é o suporte que Ele dá para você passar pelo momento de escassez, sem perder o mais importante, a sua saúde. E no momento certo Ele abençoa, porque Ele abençoa mesmo. Eu sou prova disso. Nós somos prova disso. Tantas pessoas já deram testemunho aqui. E você pode ver que a gente trata esse padrão de Deus de uma forma muito tranquila aqui no TR. Você não vê a gente passando salvo, a gente não coloca nada aqui na frente, a gente não fica pegando prosperidade. Eu duvido aqui que alguém já foi levado a algum quartinho, né, Luciano, por mim ou pelo Luciano, para ser cobrado. E aí, você está dando dízimo? Tem aqui o seu nome? Não tem? Não tem controle. Mas eu, como líder espiritual, eu preciso falar, isso aqui é um padrão de Deus, para Deus abençoar a sua vida, meu querido. Se você não cumprir isso, você só está fazendo uma coisa. A gente só pode fazer duas coisas em relação ao mandamento de Deus. Ou obedecer, ou não obedecer. Quando eu não cumpro esse padrão, eu estou conscientemente não obedecendo a Deus. E você já viu o que Jesus fala lá em João? Se você me ama, obedece os meus mandamentos. Dar o dízimo cura tanta coisa dentro da gente, a gente consegue tirar o Deus mamão da nossa vida e colocar o Deus verdadeiro lá. Mas eu tenho medo de dar o dízimo. Porque se eu dar o dízimo, vai faltar na minha casa. Esse medo, querido, não vem de Deus, vem do diabo. Tudo que é medo vem do diabo para as nossas vidas. E aqui está um mandamento de Deus para prosperar a nossa vida. Tudo aquilo que eu ergo contra esse mandamento
é do mundo. Eu lembro, como eu já nasci num lar cristão, meus pais sempre foram pastores, e eles sempre me ensinaram isso. Uma coisa que meu pai me ensinou, meu pai é muito tradicional, uma pessoa muito dura, e ele me ensinou isso, que sempre que você pegar a sua mesadinha, Wagner, sempre que você pegar, olha, 10% não pertence a você, pertence ao nosso Deus. E era muito engraçado que ele fazia eu vir, e lá antigamente, até hoje, passa-se a salva. A hora que os irmãos se preparavam para passar a salva, Wagner, você tem que orar e agradecer porque você está dando isso aqui para Deus. Gente, foi uma das coisas mais importantes que ele ensinou na minha vida. Eu lembro até hoje que eu tinha 14 anos, eu fui trabalhar na Andretta, aqui na Andretta, 14 de dezembro, de ajudante de lavador. Eu lembro do meu salário, R$310. R$31 era o dízimo. Eu lembro que era 3 notas de 10. Vocês lembram daquela notinha verde de R$1? Naquele tempo existia ainda. R$31 era o dízimo. Wagner, você nunca passou necessidade? Pô, gente. Um monte. Mas aquilo nunca controlou a minha vida. Controlou o meu coração. Isso ficou tão fixado na minha vida. Isso é um testemunho meu, tá? Ficou tão fixado na minha vida que eu fiquei sem igreja durante algum tempo na minha vida. Até encontrar o tempo de reflexão e o propósito de Deus na minha vida, fica um tempo. E nesse tempo, como a gente tinha muito conhecimento de missionários, eu pegava os meus 10%, que eu não levava em nenhuma igreja, e eu abençoava a vida de um missionário. Que lá existe bastante missionário. E isso foi uma bênção para a minha vida, porque eu nunca deixei de cumprir a propósito de Deus para me abençoar. Aí eu não sei porque as coisas não dão certo na minha vida. Aí eu não sei porque sempre eu estou preocupado demais com dinheiro, eu estou desesperado demais com dinheiro. Querido, tem uma cura de Deus aqui, um padrão dele. Tá? Eu estou dizendo para você, isso aqui é um padrão dele para te abençoar. Você quer fazer? Olha, não vai ter cobrança nenhuma na nossa parte. Mas isso você resolve com o teu Deus. Tá bom? Porque isso aqui é o padrão dele. Veja o que está acontecendo na sua mente. Se tiver algum tipo de confronto, está acontecendo aquilo que eu falei para você. O padrão de Deus está confrontando o padrão do mundo. O padrão de Deus está exigindo de você uma mudança. E o padrão de Deus está falando assim, você acha que vai faltar? Vive pela fé. Vive pela fé em mim. Vive pela fé. Eu estou dando a oportunidade de você viver pela fé. E aí Deus encontra você, querido. Deus abençoa, porque Ele abençoa mesmo as nossas vidas. Esse é o Deus que a gente serve. Esse é o padrão de Deus. Você quer ver um outro padrão? Um padrão de restauração de relacionamentos. Vamos ler Colossenses, capítulo 3 e o versículo 13. Colossenses. Colossenses capítulo 3 e o versículo 13. Olha o padrão de Deus para a restauração de relacionamentos. Colossenses capítulo 3 e o verso 13 diz assim: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem os outros também. O que é isso que Deus estava falando para a gente através de Paulo? Ele está estabelecendo um padrão para que o relacionamento seja restaurado. Agora, o que o mundo fala para a gente? Quando a gente pensa principalmente em perdoar alguém que fez alguma coisa contra as nossas vidas, tudo que é de mal, tudo que é veneno do mundo, tudo que não presta, sobra na nossa cabeça. Parece que aquilo que a pessoa fez nas nossas vidas se torna luminoso para a gente. Olha o que ele fez, olha o que ele deixou de fazer, olha como ele atacou a sua vida. Esse é o padrão do mundo. Esse é um padrão estabelecido na sua vida pelo mundo. Pega, mais uma vez, faz esse exercício, pega esse pensamento em relação a essa pessoa, pega lá o pontinho e vai ligando até para você ver quem foi que colocou esse padrão dentro de você. Você vai descobrir que não foi Deus, que foi o mundo, que foram pessoas, que foi o diabo, menos Deus. Por quê? Porque o padrão de Deus sempre é, assim como eu perdoei você,
perdoa o outro. Assim como eu perdoei você, perdoa o outro. Agora, o que acontece na minha vida? Eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Não é que você não consegue perdoar. É que eu estou, consciente ou inconscientemente, debaixo do padrão estabelecido pelo mundo. Enquanto eu estiver debaixo desse padrão, o que eu vou fazer com o outro? Eu vou tratá-lo com indiferença. Eu vou querer que ele morra. Eu não vou simplesmente não concordar com a opinião dele. Eu vou diminuir o valor dele em mim. É tudo que o diabo quer. Por que os casamentos entram em conflito e são destruídos hoje? Porque o outro, não é que eu não concordo com a opinião do outro, o outro perdeu o valor dentro de mim. Aí Deus estabelece um padrão para isso. Não, o outro não pode perder um valor dentro de você, porque da mesma essência que o outro é feito, você é feito também. Então, para você neutralizar esse veneno, perdoa ele. Aí eu falo, não, eu não consigo perdoar. Foram anos dessa pessoa fazendo isso na minha vida. O que essa pessoa fez, jamais poderia ter feito contra mim. Tudo isso, querido, é padrão do mundo. Eu estou vomitando o padrão do mundo. Não consigo perdoar. Dói demais. Não vou mexer nessa ferida. Vou tratá-lo com indiferença. É isso aí mesmo. Para mim acabou. Para mim está tudo destruído. Esse relacionamento nunca prestou. Eu estou vomitando o padrão do mundo. Padrão do mundo. Padrão do mundo. E aonde tem padrão do mundo, existe Deuteronômio, capítulo 30 e o verso 19. Existe a morte. É por isso que os relacionamentos morrem. É por isso que a cada dia, mesmo eu tratando o outro com indiferença e falando assim, essa pessoa não significa mais nada para mim, mas na verdade eu estou morrendo um pouquinho a cada dia. Eu estou me tornando mais duro. Eu estou matando outros relacionamentos na minha vida. Lembra, para que eu abençoe a tua descendência? Da mesma forma que a bênção de Deus flui sobre a nossa vida e na nossa descendência, quando eu sigo o padrão do mundo, adivinha para onde que ela flui? Para mim e para a minha. É por isso que o seu filho e sua filha estão tratando o casamento dele desse jeito. Descendência, querido. A nossa posição é muito importante, porque a nossa decisão, nós temos autoridade do céu para mexer na nossa descendência. Então, qual que é o padrão de Deus? Para que o teu filho, para que a tua filha não sofra essa coisa terrível lá na frente. Para que os teus relacionamentos sejam curados. Deus, ele vem com a cura. Olha, perdoa. Quando eu fico debaixo do padrão do mundo, sempre na minha mente, não é possível, não é possível, não é possível. A hora que eu falo pela fé, eu vou perdoar. Eu vou andar no padrão de Deus. Inevitavelmente, ele nos transporta para debaixo da sua graça. Você encontra graça para suportar aquilo que essa pessoa fez. Você encontra graça para o seu coração ser curado e restituído. Por quê? Porque eu estou debaixo do padrão dele. E sempre que eu estou debaixo do padrão dele, as suas bênçãos me alcançam. As suas bênçãos me alcançam. Padrão de Deus. Como que isso chegou ao seu coração hoje? Está brigando? Está confrontando com algo aí? Se estiver confrontando, esse é o padrão de Deus, brigando, confrontando aquilo que o mundo estabeleceu nas nossas vidas. Depende da gente arrancar esse padrão do mundo e estabelecer o padrão por onde Deus atua poderosamente sobre nós. Deus, ele precisa continuar construindo a sua história, mas para isso eu preciso andar debaixo dos padrões dele. Acho que dá tempo da gente compartilhar mais um padrão aqui, olha só. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em Provérbios 18 e 21. O padrão de Deus para você lançar vida sobre todas as áreas da sua vida, sobre os seus projetos, sobre tudo que você precisa na sua vida. Você quer padrão dele. 18 e 21. Achou Provérbios 18 e 21? Tá assim, ó. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Algumas traduções está aqui na boca. Está a vida e está a morte. É inevitável. Sempre que eu dou com o dedinho na quina do sofá e eu começo a lançar aquele monte de palavra de morte. E a gente dá com o dedinho aqui no sofá toda hora, viu? Não é só quando a gente está em casa, não.
é emocionalmente, é no trabalho, é no trânsito. E eu começo a lançar, por causa daquilo que aconteceu, aquele monte de palavra de morte. Eu estou produzindo morte para as áreas importantes na minha vida. É como se eu fosse um agricultor que eu dependo para mim viver, para minha família, daquela porção de agricultura que eu faço, daquela colheita que eu vou estar, e em vez de eu colocar fertilizante, de eu cuidar, de eu trabalhar da melhor forma possível, eu estou lá com um pote de veneno tacando no milho, no arroz, que eu vou comer, que eu vou me alimentar. Não existe possibilidades de Deus, mesmo que Ele queira, gente, abençoar nossas vidas. Porque eu estou assinando contratos no mundo espiritual maligno. Toda hora, gente, que eu abro a minha boca para falar alguma coisa, para amaldiçoar alguma área da minha vida, o mundo espiritual maligno vem ao lado com um oficial de justiça dele, com um contrato e uma caneta. A minha língua é a caneta. E as minhas palavras são a tinta. Assina aqui! Para você me dar legalidade, para mim continuar destruindo a sua vida. Aí eu vou lá e falo aquele monte de coisa. Eu estou lá assinando. Obrigado. Aí é só ele levar lá pro diabo. Ó, tá aqui, ó, ele assinou. Vamos lá? Não tem jeito. Ao ponto que, se diante das adversidades da minha vida, se diante daquilo que não dá certo, eu começo a lançar a palavra de vida, o mundo espiritual benigno desce para ouvir isso. Você assina esse contrato de vida para você e para a tua descendência. E você tem bênção de Deus por isso. E não existe absolutamente nada na sua vida que você não pode hoje começar a lançar a palavra de vida. O próprio Jesus nos deu essa experiência. Quantos dias fazia que Lázaro estava morto? Estava fedendo. Gente, estava fedendo. 4 dias. A gente sabe que a decomposição começa em 24 horas. Jesus chegou lá na porta e falou, tira a pedra, Lázaro, para fora. Palavra de vida. Lá vem o morto enrolado, saindo. Estava morto, gente. Então a gente pensa, e o diabo leva a gente a pensar, que existem áreas da nossa vida que já não podem mais vir à vida, que já não pode mais produzir nada. Então, consciente ou inconscientemente, eu vou vivendo cada dia menos áreas, porque eu vou abandonar. Esse negócio do casamento eu já não vou viver mais. Então, eu vivo o trabalho, eu vivo com meus filhos, eu vivo aqui. E aí, sem perceber, daqui a pouco eu abandono outra. Daqui a pouco eu abandono outra. Daqui a pouco eu abandono outra. E a gente tem essa multidão de gente hoje que vive sem perspectiva, sem sentido da vida. Ou aqui ninguém conhece a história de alguém nos últimos meses que tirou a própria vida. Sabe o que aconteceu? O diabo conseguiu colocar na cabeça da pessoa que essa área não tinha mais vida. Depois, ele falou, bom, eu tenho mais umas 1, 2, 3, tenho mais 3 áreas na minha vida? 4. Eu vou abandonar essa aqui. Ela continuou andando e como ela não consegue produzir vida com a sua boca, essa área também morreu. Essa aqui também morreu. Essa morreu. Essa morreu. Sabe o que sobrou para ela? Nada. E aí, sem sentido, a gente vê essa epidemia de pessoas tirando a vida. Mas lá no começo, tinha alguém, querido, talvez até inconscientemente, eu concordo, inconscientemente, por ignorância, infelizmente, lançando morte, que você não presta, que esse casamento não presta, que eu nunca fui feliz, que isso aqui não sei o quê, que isso aqui não vai dar certo mesmo. E eu estou matando aqui, eu estou comprometendo o restante das coisas. E eu quero que vocês entendam, e comprometendo a tua descendência. O padrão de Deus é independente se você está diante da coisa mais incrível da sua vida ou se você está dentro de um cemitério existencial, que você lance palavras de vida. Porque aquele morto tem condição de ressuscitar, porque esse é o nosso Deus. O Deus que ressuscita o amor, o Deus que ressuscita os relacionamentos, o Deus que ressuscita o nosso emprego, a nossa empresa, a nossa vida financeira. Esse é o Deus que nós servimos. Como que eu viabilizo isso? Lançando vida. Lançando vida. Lançando, vai dar certo em nome de Jesus. Eu renuncio todo pensamento maligno na minha vida. Eu repreendo em nome de Jesus. Vai dar certo. Jesus está comigo. Eu tenho certeza. Jesus é minha esperança. Vai dar certo. Eu vou conseguir. Vai. Vida.
vida, vida, vida. 1 hora. Esse copo de vida, ele transborda. E aquilo que você precisa, realmente, tem vida de novo. Nós temos um poder aqui na nossa boca. Como que eu estou usando isso? É lógico que todos nós erramos, óbvio. Mas se eu prestar atenção na minha vida e hoje, 100% do meu tempo, em 70% do meu tempo, eu lanço palavra de morte, aí a gente pode ir mudando isso aos poucos. A gente precisa mudar isso. Lança mais vida sobre isso, querido. Isso é padrão de Deus. Ele vai dar força para você vencer aquilo que você está passando na sua vida. Ele vai dar graça para o humilde. O humilde lança a palavra de vida. Aquele que conserva o orgulho, inevitavelmente transporta aquilo que está dentro dele para fora. A morte. Você entendeu como que é o padrão de Deus? E para terminar, se a gente não vai ir para Eclesiastes, capítulo 3, o verso 1 ao verso 8, nós entenderíamos um outro padrão de Deus. Existe tempo para todas as coisas debaixo dos céus. O que isso significa? Significa que o nosso Deus tem um ciclo específico para cada momento da nossa vida. Se a gente abraçasse esse padrão de Deus, nós eliminaríamos 2 problemas na nossa vida. Eu não sofreria com o passado, aquele saudosista, como eu já fui bom, como já deu certo, como... E eu não morreria pelo futuro. Eu viveria o ciclo dele. Porque existe um ciclo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Eu aceito isso na minha vida. Eu vou viver esse ciclo. Aquilo que deu certo, que deu errado, passado. O futuro, a Deus pertence. Hoje é o meu ciclo de ser feliz. É o meu ciclo de viver em abundância, ainda que as coisas não estejam bem na minha vida. Porque João 10:10 é para todos os ciclos. Vida em abundância, ainda que eu esteja em adversidade. Por quê? Porque eu vou viver esse ciclo. Eu vou fazer o melhor, vou trabalhar com excelência nesse ciclo. Porque é esse ciclo que Deus me deu. Padrão dele. Padrão para a gente não sofrer com o passado. Para a gente não morrer com a culpa. Padrão para a gente não construir cenários que não vão ser importantes, que não vão ser bons para a gente no futuro. Perceba, querido, como está o seu coração. Diante desses poucos padrões que a gente passou aqui, o que aconteceu dentro de você? Alguma coisa se levantou contra essa palavra? Essa coisa que se levantou contra, identifica aí, é do mundo. Não é de Deus. Deus trabalha dentro de um ambiente de amor. Dentro de um ambiente que constrói. Dentro de um ambiente que produz vida. Dentro de um ambiente que acalma o seu coração. Dentro de um ambiente que te projeta não como um ser que vai acabar daqui a alguns anos, mas um ser que é eterno. Deus te projeta fora da circunstância para ver que você é uma história e não um momento só. Quando? Quando eu respeito os padrões dele. O nosso desafio não seria tanto lutar contra as nossas adversidades. Não deveria ser. A gente faz isso, mas não deveria ser. A gente luta demais contra a adversidade. A gente se cansa ao ponto de ficar acabado, lutando contra a adversidade e adversidades que eu não posso vencer, porque não está nas minhas mãos. Quando se essa energia que eu gasto, esse recurso que eu gasto, esse investimento que eu faço lutando contra a adversidade, se eu estivesse fazendo, conhecendo os padrões de Deus para a minha vida, aceitando e vivendo esse padrão, a vida seria mais leve. Mesmo diante do mundo que a gente está. Seria mais leve, gente. Aí ia fazer todo sentido para a gente. Traz para mim aquilo que está pesando sobre a sua vida e pega aquilo que eu tenho de leveza para você. Quando Jesus fala de trocar o fardo. Aí faria sentido. E veja o que Deus está construindo hoje. Ele quer colocar mais uma pedrinha, mais um pedaço da sua construção na sua vida. Então, se você, enquanto a palavra estava sendo ministrada, você identificou algum padrão, que você está seguindo o padrão do mundo, querido, hoje é dia de você se levantar contra isso. Se levanta contra. E falar, não, nessa área da minha vida, eu instituo os padrões de Deus. As coisas vão acabar por mágica? Provavelmente não. Mas uma coisa eu te garanto,
você será colocado debaixo da chuva de graça de Deus para a sua vida. E debaixo da chuva de graça de Deus, nós nunca ficamos com sede. Nós nunca ficamos desesperados ao ponto de querer abandonar alguma área da nossa vida. Nunca. Nós enfrentamos aflições? Sim, mas a gente sabe que o nosso Deus, Ele tem capacidade de dar ânimo, fortalecimento para nossas vidas, porque Ele já venceu tudo aquilo que nós precisávamos na cruz do Calvário. Esperança, ela é construída a partir do momento que eu tenho certeza, clareza e vivo os padrões de Deus na minha vida. Você quer ter esperança, querido? Uma manhã melhor? Você quer ter esperança de que essa situação vai mudar na sua vida? Não é pensando como o mundo pensa, é pensando como Deus pensa. Mesmo que você não consiga ver hoje na linha do horizonte saída para essa situação, continua pensando como Deus pensa. O dia que você, todos os dias, todos os momentos que você resolve pensar como Deus pensa, você está colocando fé sobre a sua vida. E essa fé encontra Deus. Essa fé move o sobrenatural. Não é outra coisa. É a sua fé. Quero convidar você para ficar de pé, quero convidar o Bruno para vir aqui, para nós louvarmos ao Senhor. Que esse domingo, que essa próxima semana, o desejo do meu coração é que você saia para procurar na palavra de Deus aquilo que Ele fala a respeito desse momento que você está vivendo. Uma vez que você encontrar isso, essa passagem tem tudo a ver com o momento que eu estou vivendo. Você pega essa passagem, você coloca dentro de você e você faz uma oração simples. Espírito Santo, se esse é o padrão que o Senhor tem para a minha vida, é esse padrão que eu vou viver. Agora, eu reivindico a chuva de graça sobre mim. Pode fazer, que vai vir chuva de graça sobre a sua vida, que vai vir suporte, que vai vir socorro, que vai vir o tempo de Deus, no tempo certo Ele vai resolver a situação. Mas enquanto Ele não resolver, o inimigo não vai poder roubar aquilo que ele tem roubado de você. Deus está disposto a reconstruir a sua história. Você está? Você está também? Ele está disposto a restituir os seus sonhos. Você está também? Ele está disposto a curar aonde todos falaram que não existe cura. Você está disposto a receber a cura de Deus para a sua vida? Ele está disposto a reerguer seu negócio. Ele está disposto a abrir clientes novos. Ele está disposto a resolver aquilo que você precisa. Você também está. A vida com Deus é uma parceria. Ele quer, eu quero também. Porque para o nosso Deus nunca houve impossível, gente. Não é a sua situação que vai calar o nosso Deus. Não é a situação que você está vivendo que vai impedir que as mãos dele se movimentam sobre você. Um Deus que ressuscita, um Deus que faz os céus e a terra, é impossível que Ele não tenha a solução para aquilo que você está passando. É impossível. Abraça os padrões dele para a sua vida. Sabe, gente, é mais fácil viver debaixo dos padrões de Deus. Os padrões do mundo exigem muito da gente e nos devolvem muito pouco. E muito pelo contrário, nos devolvem muita morte. Mas os padrões de Deus verdadeiramente não são pesados de viver. É a gente que acha, mas não são pesados, porque o seu fardo é leve. E sempre vão resultar em vida sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Se você não quer tomar uma atitude de viver sobre o padrão de Deus para a sua vida, porque você, não acredito mais, tome pelo amor de Deus a atitude de viver debaixo do padrão de Deus para a sua descendência, porque 30:19 de Deuteronômio fala, vai ter vida para você e para a tua descendência. Pensa nos seus filhos, pensa nos seus netos, pensa na tua descendência e chame e puxe a glória de Deus, as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Deus está aqui, querido. Deus quer mudar alguma coisa no seu coração. Não permita que o seu coração fique duro nessa manhã.
Entregue o seu coração para que Ele faça a mudança dentro de você. Ele está aqui. O Espírito Santo está trabalhando aqui nas nossas vidas. Abra o seu coração, abra a sua vida. Deixa Ele quebrar coisas que você achava que era inquebrável. Deixa Ele mudar a história que você achava que Ele não ia mudar, que não podia mudar nunca. O nosso Deus pode. O nosso Deus é verdadeiro. Ele é o Deus do impossível. Ele vai fazer com que essa situação ela se reverta na sua vida. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. E deixe que Deus reconstrua a sua história.